Eu quero contar para vocês algumas histórias sobre criatividade, porque nós falamos sobre criatividade e ficou muito perdido, muito solto. Eu pedi para vocês fazerem um exercício sobre criatividade, para vocês construírem algumas frases, algumas perguntas, de forma a disparar em vocês um pouco mais de criatividade para o momento que nós estamos vivendo. Mas aí eu digo, precisa colocar alguma coisa a mais na mente desse público para que desperte de fato a criatividade. Então eu quero contar para vocês algumas histórias e a gente vai falar sobre isso agora, e isso vai fazer algum sentido, eu espero, na cabeça de vocês, tá bom? A primeira história que eu me lembrei foi de um dia que eu estava passando aqui perto da cidade, tem alguns sítios, algumas chácaras e tudo, e eu estava passando perto de uma chácara e vi um homem trabalhando na horta dele e tinha um cachorro uivando. Gritava e fazia aquele drama todo, aquele sofrimento, e a gente se comove quando vê um animalzinho sofrendo, e o homem estava do lado daquele cachorro sofrendo, e eu fiquei curioso. E curioso eu fui lá perguntar para ele, o que está acontecendo, por que esse cachorro está gritando tanto? E aí ele falou, olha, esse cachorro pisou num prego, está lá com o prego enfiado na pata dele. Mas por que ele não sai então do prego? E aí o homem respondeu assim para mim, olha, o prego é dele. O prego é dele? É, o prego é dele. A segunda coisa, parece que ele já está acostumado com o prego. E a terceira, acho que não dói tanto assim, senão ele já teria saído. Sabe, é muito parecido com a situação que eu vejo algumas pessoas passando. Eu vejo alguns empresários gritando, uivando, com a pata em cima do prego, que é dele. E ele não tira a pata do prego, ele continua gritando. E aí me vem o pensamento, poxa, se tivesse doendo tanto, ele teria tirado a pata do prego. Ele teria saído dessa situação já. Às vezes a gente fala de criatividade como se fosse uma coisa mítica, uma coisa de outro mundo, algo que você precisa ter nascido com um cérebro diferente, com um sangue de outra cor, com uma outra natureza, para que você possa ter criatividade, para que você possa sair das situações. Mas não é verdade. Você pode sair das situações quando você perceber, primeiro, que aquela situação não é sua. Você não precisa se apropriar da situação de dor como se você tivesse a necessidade de sofrer. E nós vemos isso muito na nossa cultura. Ah, você precisa sofrer para aprender tal coisa. Eu não preciso sofrer. Eu posso olhar para o que o outro está fazendo, para o que o outro passou, para os exemplos do outro, e a partir dos exemplos do outro, eu posso simplesmente reconhecer que o meu caminho vai ser diferente. E achar uma maneira diferente de agir. Eu não preciso me apropriar desse prego. Eu não preciso ficar com a pata em cima do prego lamentando. Eu não sou esse cachorro. Ou sou? Então, eu posso pensar de uma forma diferente a respeito desse prego. A segunda coisa, acostumar com a dor. Sabe, é muito comum também nós vermos pessoas que se acostumam com a dor, por quê? Porque meu pai sofreu, meu avô sofreu, o meu vizinho sofreu, o fulano que teve sucesso na vida, primeiro ele sofreu, e o outro sofreu, e o outro sofreu, e o outro sofreu. Então, criamos uma ideia de que nós só vamos ter resultado na vida se nós passarmos por um grande e profundo sofrimento. É uma forma de romantizar a situação que nós estamos vivendo. E a situação que nós estamos vivendo, ela pode ser vista de forma pragmática, ela não precisa ser vista de forma romântica. Ah, eu tenho uma empresa, isso é tão lindo, tão maravilhoso. É lindo, é maravilhoso, é o seu sonho realizado, claro que é. Mas se você olhar toda hora para o seu negócio, para o seu empreendimento, para a situação que você vive no mercado, como algo romântico, lindo e maravilhoso, você vai ver a necessidade de sofrer e você vai se acostumar com o sofrimento, porque dói mesmo, porque é assim mesmo, porque precisa ser assim. Não, gente. A gente não precisa ter saudade do mertiolate porque doía e a gente tinha a sensação de que aquele ardor curava. A gente pode simplesmente usar um mercúrio novo, um produto novo, cicatrizante que não dói e que às vezes é muito mais rápido e eficaz.
A gente não precisa ser lembrado o tempo inteiro das nossas feridas para poder resolver os nossos problemas. Nós simplesmente podemos passar por eles com menos feridas, com menos machucados, com menos sofrimento. A vida não precisa ser tão romântica. Guarde o romantismo para os momentos necessários, com a pessoa que você ama, com os seus filhos, com os seus amigos. Guarde os momentos de alegria, de paz, sabe, de deslumbramento, para quando você realmente precisar desse deslumbramento. Agora, no seu negócio, você não precisa se acostumar com o sofrimento. Você pode se acostumar a resolver questões, a resolver o dia a dia. E isso vai te levar para a criatividade. Tá? A terceira coisa, não dói o suficiente. Será que precisa doer o suficiente? Será que não basta encostar na ponta do prego para tirar a pata? Será que precisa enfiar a pata no prego até o fim, ver ela varar de um lado para o outro, ver sangrar e ver adoecer por causa disso, para a gente poder ter a sensação heróica de que sobreviveu a alguma coisa muito terrível na nossa vida? Pensa bem se não é isso que está impedindo a sua criatividade. Esse prazer, esse transe. É um transe, como se fosse um transe hipnótico, sabe? É um transe de que o sofrimento vai me tornar uma pessoa melhor. Tenho visto muito esses comentários nesse momento de quarentena, nesse momento difícil que nós vivemos. O mundo está se tornando melhor. Uma pessoa me perguntou outro dia, numa rede social: Ronaldo, você acha que o universo agora está partindo para uma purificação, para um momento de grande melhoria? Eu disse: não acho. Essas fases de subida e descida da sociedade, elas acontecem constantemente, em ciclos mais intensos e ciclos menos intensos. Há exatamente um século, o mundo vivia uma pandemia como a que nós vivemos hoje, que foi chamada de gripe espanhola. Então, assim, mudou muito o caráter das pessoas a partir disso, a partir desse sofrimento? Provisoriamente, sim. Muitas pessoas ali se reinventaram, sim. Muitas empresas nasceram a partir dali, sim. Mas logo depois veio a Segunda Guerra Mundial e foi uma outra grande crise e muitas pessoas se reinventaram, sim. Muitas pessoas melhoraram, sim. Outras pioraram, se tornaram mais egoístas. Depois veio a Guerra Fria e o medo que quem viveu na minha geração tinha o tempo inteiro de uma bomba nuclear. Os filmes falavam sobre isso, os livros falavam sobre isso, os livros que mais vendiam eram os livros sobre espionagem, sobre como alguém pode invadir o território do outro, tirar vantagem disso. E aí as pessoas, com esse medo da morte, se tornaram mais religiosas, se tornaram mais voltadas para o espiritual. Mas isso melhorou o mundo em alguns aspectos, sim. Isso fez com que algumas pessoas se reinventassem, sim. Fez com que outras paralisassem, sim. São ciclos normais da vida que nós vivemos, de grandes dificuldades e de algum alívio. E sempre está isso acontecendo para alguns com uma intensidade muito grande e para outros com uma intensidade menor. Para alguns neste momento e para outros em outro momento. Então, a gente não tem que ficar romantizando as situações. Romantizar situações é uma forma de tolher a criatividade e de sair das dificuldades como elas se apresentam.